A paz, povo de Deus, sou eu mais uma vez, Renan Rocha. É um prazer estar aqui com vocês. Um forte abraço em cada um dos meus amados irmãos. Não se esqueça de se inscrever aí no canal, deixar o seu gostei no vídeo. E vamos agora na palavra de Deus, na continuação, hoje no livro de Gênesis, o capítulo 9 e o versículo 20. O nosso título que nós vamos trabalhar hoje é Noé pronuncia bênção e maldição. Diz assim o versículo 20: Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da tua tenda. Irmão, lendo esta palavra, eu gostaria de compartilhar algo com os meus amados e queridos irmãos. Nós precisamos tomar muito cuidado com os nossos dons e talentos. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que Deus Ele tem colocado sobre as nossas vidas, seja uma missão, seja um ministério, seja um dom, seja um talento, seja o que for, tome cuidado. Porque eu digo, preste atenção, Noé, ele tinha o talento, o dom de ser um lavrador. Por ser um lavrador, ele plantou uma vinha e bebendo do fruto desta vinha, que era o vinho, ele embebedou-se, diz a palavra de Deus, e se pôs nu dentro da tua tenda. Irmão, entenda, a pessoa dentro da igreja, que ela toca muito, que ela prega muito, nós precisamos ser cada vez mais humildes. Ou você que tem um bem material, você que é uma pessoa bem de vida, uma pessoa que se veste bem, uma pessoa que gosta de perfumes, de loção e assim por diante, dentro da igreja é muito usado por Deus na oração, na palavra, no louvor e assim por diante. Quando nós nos tornamos pessoas muito cheias de nós mesmos, nós cometemos erros, nós começamos a passar os nossos limites, até que nós vamos chegar a um ponto de vergonha, de calamidade. Por quê? Nós começamos a achar que nós somos imunes à correção de Deus, nós começamos a achar que nós somos imunes à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, às regras, aos mandamentos e assim por diante, dos deveres. Muitas vezes eu toco muito, e muitas vezes eu prego muito, eu fico tão cheio de mim, que eu não cumprimento os irmãos, que eu começo a exacerbar os meus limites, a passar dos meus limites, a ir muito além daquilo que eu realmente posso fazer. Eu quero passar acima do pastor, eu quero ser acima do líder, eu não começo a respeitar a hierarquia, eu não começo a me relacionar bem com os meus irmãos, porque eu tenho um carro, eu tenho uma moto, eu tenho uma casa, porque eu tenho um bem material que você não tem, porque eu tenho um salário que você não tem, e aí nós começamos a pecar por causa desse dom, desse talento, ou do que Deus nos proporcionou, porque nós ficamos cheios de nós mesmos. Veja bem, Noé tinha o dom de plantar e colher. Com o fruto do seu plantar e colher, ele fez um vinho, e de tanto que ele tomou o vinho, ele embebedou-se e se pôs nu dentro da sua própria tenda. Porque, irmão, ele se encheu demais daquilo que era o dom e talento dele. Quando nós começamos a passar dos limites, quando nós começamos a exagerar naquilo que Deus nos proporcionou, nós provavelmente vamos passar pela calamidade, nós vamos passar pelo vexame, porque tudo tem que ser no seu devido tempo, no seu devido lugar. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus, nós temos que ser cheios da graça de Deus, nós temos que sermos cheios de humildade, cheios de alegria, de felicidade, de amor, de perdão dentro de nós. Agora, quando nós achamos que nós somos autossuficientes, que tudo podemos, que tudo conseguimos, que tudo vamos fazer, nós vamos cair.
porque tudo é dele, tudo provém dele, e só ele pode ou não nos entregar essa bênção e essa vitória e nos proporcionar o crescimento em nome de Jesus. E diz assim, Caim, no versículo 22, Caim, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fez saber fora a seus 2 irmãos. Meu caro e querido irmão, entenda algo. É próprio do ser humano, muitas vezes, não guardar segredo daquilo que acontece dentro da igreja, dentro de casa. Sempre que você tiver um problema dentro do teu ministério, que você tiver um problema dentro da tua casa, ore, se consagre. E uma coisa muito importante, não alastre essas conversas do diabo para fora da tua igreja ou para fora da tua casa. Cã, o pai de Canaã, assim que viu seu pai nu, ao invés de resolver o problema, de ser usado por Deus para resolver o problema, ele foi usado pelo diabo e alastrou o problema. Irmão, entenda que quando você é servo de Deus, você resolve o problema e não cria calamidade, não cria notícia para o diabo. Agora, quando uma pessoa está sendo usada pelo inimigo, ela faz escândalo, ela leva o problema para o maior número de pessoas possível, para trazer a calamidade, para trazer a vergonha, a desordem, para trazer a guerra, a desavença para dentro da casa, para dentro da igreja. Mas entenda que Deus, Ele quer edificar as nossas vidas. Ele quer que nós sejamos pessoas que resolvam problemas, pessoas que dão solução às dificuldades, pessoas que oram, que clamam e ajudam, estendam a mão para o nosso próximo, e não para que nós atrapalhemos o nosso próximo, envergonhemos ele ainda mais. Porque, irmão, tem pessoas que ele vem contar do problema da família dele, o problema do casamento dele, o problema da igreja dele, um problema íntimo, pessoal dele, e ele conta para um obreiro, para um pastor, para um levita. E aí o pastor, o levita ou o obreiro, ele sai contando para todo mundo. Irmão, entenda que Deus, ele não está nesse negócio. Deus, ele não está em espalhar má notícias. O Senhor está em edificar, transformar e melhorar. Se você não pode ajudar o teu irmão, então apenas ore por ele, em nome de Jesus. Veja bem, então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros, os ombros de ambos, e andaram de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do seu pai sem que visse. Irmão, tem pessoas que o coração deles e delas são tão bons, são tão cheios de bondade e de amor, que mesmo quando alguém está agindo errado ou de forma incoerente, essa pessoa ajuda, essa pessoa estende a mão. Entenda você que se tem alguém que está passando por um problema e você fala do problema, você acusa, você julga, você não está ajudando. Ajudando é aquele que abraça a causa, que mesmo que ele não vá ganhar nada, que mesmo que alguém tenha feito algo de errado para ele ou para ela, ele oferece o bem, ele estende a mão. Esse sim está englobado na vontade do poderio de Deus aqui na terra. Irmãos, o seu pastor erra, se o levita erra, se o obreiro, o diácono, o presbítero erra, se o irmão erra, ofereça amor para ele, ofereça comunhão para ele, estenda a mão assim como Jesus estenderia a mão para aquela pessoa, porque isso é trazer o reino de Deus, isso é fazer a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Compreenda você, o pai deles, dos três,
seja a fé e cã, ele estava errado. Mas a palavra de Deus diz que seja a fé, eles não olharam para isso. Eles olharam que eles estavam na hierarquia abaixo do pai deles, e ao invés de trazer a calamidade, a profania, eles ajudaram, eles estenderam a mão, eles ficaram ao lado de seu pai. Então, irmão, entenda, ajude o seu pastor, ajude a sua equipe, ajude os obreiros, irmãos, os diáconos e assim por diante dentro da igreja. Estenda a tua mão, entenda o teu lugar no reino de Deus, que é ajudar, que é melhorar, que é levar boas atitudes aonde você está. O que eles fizeram quando eles ficaram sabendo que o seu pai, Noé, estava nu dentro da tenda? Eles pegaram o cobertor, colocaram nas costas deles, de ambos, e os dois foram de costas até onde o seu pai estava, que era Noé, e cobriram Noé sem que vissem a nudez dele. Irmão, isso é ter o Espírito Santo de Deus. Isso é ajudar o próximo, não olhar para a dificuldade dele, para o problema dele, para o pecado dele, mas enxergar o valor de uma vida humana, porque a palavra de Deus diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, irmão, entenda que algum dia alguém, todos nós vamos cair, nós vamos estar fracos, nós vamos estar frágeis. Por isso que nós temos que estar orando e sempre termos pessoas ao nosso lado para nos ajudar, para nos auxiliar. Porque quando eles receberam a má notícia, eles não pensaram no ponto negativo, mas eles pensaram em uma forma de auxiliar o seu pai, de ajudar a ele, sim, que aquela ocasião piorasse, sem que ninguém ficasse sabendo, para que depois eles pudessem corrigir o pai dele, para que depois, em sã consciência, o pai deles pudesse ouvir algo da parte deles. Irmão, entenda, a saber qual é a hora de cada coisa determinada dentro da igreja. Não adianta você chegar estourado falando um monte de coisa, sendo que não é a hora devida. Entenda que primeiro você resolve o problema, depois você discute sobre o problema. Entenda a ser boca de Deus, a deixar Deus usar as tuas mãos para que Ele faça uma obra abençoada e edificadora em nome de Jesus. Se tem um problema, resolva. Não fique levando para outras pessoas, em nome de Jesus. E diz assim a palavra de Deus: despertou Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço. Irmão, entenda que tudo o que nós fazemos, Deus Ele sabe. Tudo o que nós falamos, fazemos, aonde nós vamos, Deus Ele sabe. Deus Ele nos contempla. E uma hora mais cedo ou mais tarde, Deus Ele vai trazer o fruto da nossa plantação, o fruto da nossa colheita. Então entenda que Deus, Ele sempre está olhando as nossas atitudes, o que o nosso coração está fazendo, o que o nosso pensamento está tramando em nome de Jesus. E diz assim: e diz, maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. Irmão, uma das regras e mandamentos de Noé era que se respeitassem os pais, e muitas vezes nós mesmos, mesmo depois de adultos, mesmo depois de termos família, trabalharmos, de sairmos da casa do nosso pai e da nossa mãe, nós temos que levar em consideração que nós temos que sair abençoados de lá.
Tem muitas pessoas que têm maldições de gerações, tem muita maldição passada por pai, passada por mãe, através de palavras, através de atitudes, e essa maldição ela tem que ser quebrada. Veja só, Noé, quando acorda depois de ficar embriagado e fica sabendo o que Cã fez, ele amaldiçoa Cã e diz: você será servo dos servos dos seus irmãos. Então o que quer dizer? Sem e Jafé, que eram filhos de Noé, teriam servos, e Cã seria servo dos servos deles. Então olha que maldição ele joga sobre a vida do próprio filho dele. Então, irmão, entenda que se põe no seu lugar diante dos teus pais, diante do teu pastor, diante do teu líder, porque uma maldição vinda de alguém que é o teu protetor, o teu guardador, o teu responsável espiritual conta muito. Então evite brigas, contendas, desavenças desnecessárias, porque isso não edifica. E quando está pronunciando bênçãos e maldição, sempre esteja do lado das bênçãos. Sempre busque pelas bênçãos de Deus. Seja uma pessoa agradável. E diz assim: e ajuntou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Então Noé fez a seguinte profecia: ele amaldiçoou Canaã e abençoou a vida de Sem e de Jafé. Ele disse que os dois filhos que o ajudaram seriam prósperos e abençoados, e Canaã e o povo de Canaã, a descendência de Canaã, serviria aos dois irmãos, e Deus abençoaria os dois irmãos, e Deus edificaria a vida dos dois irmãos. Veja só, os dois irmãos que ajudaram o pai no momento da calamidade receberam bênção do pai. Já Canaã, que atrapalhou a obra, ele recebeu maldição da vida do pai dele. Então, irmão, entenda: seja uma pessoa debaixo do grau hierárquico, espiritual e humano, dentro do teu emprego, na tua casa, na tua igreja. Se é na igreja, esteja abaixo dos teus líderes e pastores. Se é no trabalho, esteja abaixo do seu encarregado, diretor, coordenador, presidente, assim por diante. Se for dentro de casa, esteja abaixo dos teus pais, porque Deus ele vai abençoar a tua vida, Deus ele vai edificar a tua vida, e Deus vai abençoar tudo o que você fizer, e você terá bênçãos na tua geração futura, você terá bênçãos em tudo que você fizer. Deus ele vai guardar para você em nome de Jesus. Essa foi a palavra de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido com essa palavra. Que Deus abençoe muito a tua vida. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei, e Deus abençoe muito em nome de Jesus.